A sociologia, ela curte o quê? Ela curte folclore, mas gosta que só vendo. Ela fica investigando o comportamento dos indivíduos frente ao folclore, frente ao futebol, frente à gastronomia. Vale a primeira pergunta da tarde ou muito cedo ainda? Pode ser? Qual é o folclore brasileiro aqui? O Brasil, em termos de folclore, é país do quê? Do carnaval. O Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país da gastronomia. Gastronomia, a feijoada. Esporte, futebol, folclore, carnaval. Como que existe esse fenômeno no dia a dia das pessoas? Extremamente intenso? Extremamente intenso. Agora vamos lá. Quando eu falo em capitalismo, eu tenho aqui os elementos essenciais do capitalismo. Mas qual capitalismo que eu estou falando? Eu falo do capitalismo industrial, 2 pontos. Primeiro, a propriedade particular. Gente, essa aqui é uma análise marxista. Análise também de Rousseau. No Ocidente, a propriedade particular marca o capitalismo. Marca. Depois da propriedade particular, as classes sociais. No Ocidente, conforme Marx, conforme Rousseau, os sociais são classificados a partir da propriedade. E se eu tenho as classes sociais, eu vou ter o consumo. Tranquilos? Para Marx, isso daqui é proposital. Proposital. Propositalmente, existe essa concepção. Além dessa concepção proposital, nós temos uma segunda. E qual será que seria as bases de sustentação do capitalismo? Primeiro, o trabalho. O trabalho é um elemento fundamental de sustentação do capitalismo. Conforme Marx, é uma ação social consciente e transformadora. Se eu tenho trabalho, eu vou ter ideologia, o modo de agir, sentir e pensar. Mas essa ideologia do capitalismo. Tenho também o fetiche, que é a paixão, a atração que a mercadoria exige do consumidor. E temos a alienação, que é a perda de consciência. Para os examinadores, para os vestibuladores, o que nós temos aí? Uma cultura a favor disso e uma cultura a favor daquilo. Isso é o modo de ver conforme Marx. Mas aí nós temos uma outra concepção, que vai ser de quem? De Weber. Para Weber, a propriedade particular vem naturalmente, as classes sociais naturalmente, o consumo natural e tudo aquilo lá natural e necessário. Para Marx, isso daqui gera perturbações, detona com a consciência do indivíduo. Para Weber, isso facilita, melhora o ser humano na sociedade e aquilo lá também é uma melhoria do indivíduo. Maravilha? Então, eu quero que vocês tenham essa visão nesse sentido aqui. Ó. Tem como errar? Vamos para um teste. Perdi os papéis. Isso é seu? Faça-me um favor. Peguem o teste número 1. Prontos? Considerando os conceitos de cultura, assinale o que for correto.
Costuma-se denominar cultura tudo aquilo que é proveniente do pensar, do agir humano e que, por consequência, distingue-se do natural. Tem uns que consideram como sendo o quê? Uma relação proposital e uma relação natural. O proposital é separado do natural e o natural separado do proposital. Tá certíssimo a 01. Depois eu vou deixar de tarefa para vocês aí o 02. Eu vou deixar de tarefa também o 12. 02. A partir do surgimento da indústria cultural, foi possível às sociedades modernas superar a pré-determinação cultural das gerações anteriores e buscar uma legítima individualidade? Errado. Não existe uma superação do que é pré-determinado. 04. Quando uma criança trava contato com o mundo, ela encontra um conjunto de valores determinados. Portanto, o mundo cultural contém um sistema simbológico pré-estabelecido por gerações anteriores. Foi o que eu falei para vocês. Nós temos parte da cultura, do comportamento dos nossos pais, mas nós temos uma parte mais que é só nossa. A ideia é o seguinte: 75% do comportamento nosso vem lá dos nossos pais. 25% nós pegamos no cotidiano aí. Tá certo, 04. 08. O corpo humano nu, o nu natural, principalmente utilizado nas artes, é a expressão primordial do natural em oposição ao cultural? Ou é proposital? É uma relação natural? É uma relação proposital. É artificial e não natural. Foi uma cultura criada. 16. A imensa diversidade cultural está diretamente relacionada às inúmeras possibilidades da humanidade em simbolizar, grife aí simbolizar, seus pensamentos, suas ações e emoções. O agir, o sentir e o pensar são padronizados pelo sistema capitalista. O capitalismo, ele padroniza comportamentos. O comportamento capitalista. Para Marx, isso que acontece, proposital. Para Weber, natural. Quero fazer mais um. Considerando as definições sociológicas, o número 3 da UEM. Considerando as definições sociológicas para o conceito de cultura, assinale o que for correto. A cultura está vinculada à vida humana, pois revela a capacidade do homem para simbolizar os objetos e conferir sentidos às suas ações. Sim ou não? O ser humano, gente, ele tem um poder de dar nome às coisas, dar nomes a objetos e depois fazer uma comunicação diretamente relacionada a isso. Tá certo a 03, a 01 da 03. 2. A cultura é definida por costumes, hábitos, valores e processo de transmissão de tradição, o que singulariza a existência humana. Voltamos naquela relação de antropológico. Como assim? O ser humano, antropologicamente, ele tem hábitos, costumes, tradições, crenças, moral e ética. Continuando. Os comportamentos culturais socialmente aceitos são definidos a partir de escolhas individuais, feitas em consonância com as normas e as regras estabelecidas por cada cultura. Na verdade, conforme Durkheim, a sociedade que estabelece regras de comportamento. A sociedade impõe regras de comportamento. Está errada, 04. 08. As identidades culturais são dinâmicas e têm o poder de se auto-influenciarem, sem que exista total descaracterização dos patrimônios materiais e imateriais. Certíssimo. Gente, o que será que seria a identidade? É o visual. A identidade é o seu padrão físico, é a sua feição. O fenótipo. Nós temos uma diversidade de fenótipos, uma variação de visual, certinho. 16. As diferenças culturais entre os povos só podem ser compreendidas a partir do momento em que aceitamos que os aspectos geográficos e biológicos não determinam exclusivamente os padrões de cultura.
Não determinam. Em função de aspectos geográficos, em função de aspectos físicos. Não existe uma padronização? Não existe. E o ser humano reconhece isso, ele tem esse reconhecimento, e essa é uma marca dele, pela sua consciência, pelo seu modo de pensar. Maravilha. Pegue o número 6 aí do de vocês. Mais um padrão de cultura. A violência contra a mulher acontece cotidianamente e nem sempre ganha destaque na imprensa, afirmou a ministra da Secretária de Políticas para Mulheres, Nilceia Freire. Quando surgem casos, principalmente com pessoas famosas, que chegam aos jornais, é que a sociedade efetivamente se dá conta de que aquilo acontece cotidianamente e não sai nos jornais. As mulheres são violentadas, são subjugadas cotidianamente, afirmou a ministra. Elisa morreu porque contrariou um homem que achou que deveria impor um castigo. Ela morreu como morrem tantas outras quando rompem relacionamentos violentos, disse a ministra. Violência contra mulheres é diária, piriri pororó. Com base no texto e nos conhecimentos socioantropológicos sobre o tema, é correto afirmar: A. Questões de gênero são definidas a partir da classe social, razão pela qual são mais presentes nas camadas populares que entre as elites. A violência só existe entre os pobres, na classe média e entre rico não? Não, a violência é igual em todas as classes, alta, média e baixa. Ricos e pobres vivem a violência. B. As identidades sociais masculinas e femininas são configuradas a partir de características biológicas imutáveis presentes em cada um? Errado. O homem nasce homem, o homem nasce masculino, não pode passar para feminino? Nasce feminino, não pode passar para masculino? Errado. São mutáveis. C. As diferenças de gênero são determinadas no terreno econômico. Daí o fato de serem produtos da sociedade capitalista. D. As experiências socialistas do século XX demonstram que nelas as questões de gênero são resolvidas de modo a estabelecer a igualdade real entre homens e mulheres. E. As relações de gênero são construídas socialmente e favorecem nas condições históricas atuais a dominação masculina. Certinho. Gente, então nós temos uma informação de que a padronização do capitalismo, a cultura capitalista, ela é machista, ela é racista e ela tem uma regra em que o masculino tem um poder sobre o feminino. Isso é criado, foi criado. Então eu sempre falo para as pessoas, lá na Grécia Antiga, os homens eles tinham uma preocupação, fundamentalmente os sacerdotes, eles tinham uma preocupação, o quarto poder da mulher. O homem ele é simétrico, a mulher também é simétrica. O homem é vertical, a mulher é vertical. O homem é racional, a mulher é racional. Porém, a mulher menstrua, a mulher fica grávida. E daí? Ela tem nenezinho, ela tem o poder de criar o homem. Mas Deus também tem o poder de criar o homem. A mulher na sociedade tem esse mesmo poder. E os homens pensando, um dia as mulheres por esse poder vão mandar e desmandar na sociedade. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma regra, enclausurar essa mulher dentro de casa. Lá ela vai ficar sem aprender a ler, escrever, falar e pensar, para não ter noção do poder que ela tem. E a sociedade então, ela é super masculina. Fundamentalmente a sociedade capitalista. Letra E de elefante. Quero fazer mais uma. Ah, gente, pegue a número 11 aí. Essa 11 é uma aula. Considerando o debate sociológico acerca do conceito de cultura, assinale o que for correto. 1. Quando os sociólogos falam de cultura, eles se remetem a um conjunto de crenças, regras, manifestações artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. Certinho. 2. Nas sociedades ocidentais, uma instituição social, como a escola, não tem grande peso no processo de transmissão cultural? Erradésimo. É na escola que o ser humano aperfeiçoa a sua razão,
o seu raciocínio está errado, a 2. 4. Não há uma sociedade sem cultura. As características culturais são possíveis de serem definidas pelo estilo ou modo de vida próprio de cada sociedade. Corretésimo. Quando eu tinha a idade de vocês, dizia o seguinte: existe ser humano de cultura, existe ser humano sem cultura. Mas esse discurso já foi embora. Não há sociedade sem cultura, não há sociedade sem cultura. Toda e qualquer sociedade tem uma cultura, um comportamento. 8. Os sociólogos são capazes de identificar a diversidade que caracteriza a humanidade por meio da observação de padrões culturais. Exatamente. O sociólogo, ele provoca uma investigação de comportamento. Tá certo, a 08. 16. A cultura de uma determinada sociedade constitui uma unidade estática, um núcleo organizado de padrões de comportamento que não sofrem influências culturais de outras sociedades. Erradésimo. Hoje, nós temos uma cultura extremamente dinâmica, super dinâmica. Por onde você andar, você vai ver o mesmo padrão. Então, eu sempre conto essa história. O Rodrigo Brum, que fez o meu site, ele disse o seguinte: ele estava pesquisando os ambientes e é contada uma história para ele. Então, o sujeito foi até a França e falou para a mãe: mãe, como é que eu vou fazer para encontrar meus amigos lá na praça? E a mãe disse: é fácil. Todo brasileiro usa tênis, calça jeans, camiseta de algodão e mochila nas costas e boné. Ele falou: então eu vou nessa. Quando ele chegou na praça, gente, tava todo mundo lá de tênis, calça jeans, camiseta de algodão, boné e mochila nas costas. Ele sacou o celular e ele filmou e me disse: Mansur, veja essas imagens que eu tenho. Eu guardei essas imagens num pendrive, perdi o pendrive. Na verdade, queimou o pendrive. E o que nós concluímos naquele dia? Hoje, seja onde for, o jovem ele tem o mesmo visual. Mas por quê? Houve uma padronização neoliberal de comportamentos. Paraguai, Espanha, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, todos têm os mesmos. Maravilha? Gente, próximo encontro nosso nós vamos falar sobre as teorias sociológicas. Começaremos com Comte, Durkheim, Marx e Weber. Muito obrigado.